Pronto. Bom dia. Bom dia. Chodesh Tov, seja um mês iluminado, um mês de Brachá, um mês de saúde, um mês de Parnassá, um mês de Mashiach, se Deus quiser, um mês de Geulah. Dedicar o shiur de hoje para pronto restabelecimento do meu pai. Ele está no hospital, meu Bezrat Hashem logo vai sair. Amém. E então, para o Fash Tamar de Avim Mori Chaim Avram Tzvi Akod Ben Golda. E todos aqueles que precisam também de saúde, o Chodesh, o Rosh Chodesh tem uma força especial. No Shabbat de manhã, a gente costuma estudar um trecho de um livro não tão conhecido, do Alter Rebbe, o mesmo autor do livro Tânia, famoso. E esse é um livro com trechos, discursos profundos da Kabbalah e da Hassidut. E hoje vamos fazer uma experiência. Apertem os cintos. Vamos lá. No meio da Parashá da semana passada, que a gente contou toda a história dos Meraglim, que eles falaram mal de Israel, os espiões, etc. De repente, a Torá muda de assunto completamente e fala de um assunto que, primeiro, que não tem nexo, aparentemente, segundo, que deveria estar em outro lugar. A Torá vai te dar uma receita de como se fazia determinada oferenda no altar, diariamente, e essas oferendas acompanhavam os sacrifícios. Nós temos um livro inteiro na Torá que se chama Levíticos, Torat Kohanim, que é o Vaikra, que a gente já terminou. Então, se você quer ensinar alguma coisa sobre sacrifícios, já passou. A hora era lá atrás. E, de repente, no meio aqui dos Meraglim, meio que a Torá, esqueci de falar, tem um negócio aqui que eu preciso contar para você, era para ter falado. Claro que não, né? Mas parecendo que, meio que sem nexo, a Torá começa a falar desse assunto. Então, a pergunta principal é, o que é esse assunto? O que tem a ver conosco? E o que isso tem a ver com os espiões? Então, como tudo que Hassidut fala, a partir do momento que a gente entende sacrifícios ou qualquer mitzvah no seu sentido mais profundo, ela se torna atemporal. Quando a gente chega nessas parshiot que falam, seja da lepra, seja a construção do altar, do Mishkan, do tabernáculo, os detalhes do sacrifício, fazer, bom, não é relevante hoje. E se Mashiach chegar, deixa que ele se vira, ele vai saber o que precisa fazer, não precisa de mim. E é difícil a gente, às vezes, se relacionar com essas partes da Torá. Então, quando a gente estuda ela de maneira mais profunda, você vai entender que Zot Torat Hadam. A Torá nada mais é que a descrição do Adam, do ser humano. Então, quando ela está falando do sacrifício, muito além do sacrifício, está falando do nosso sacrifício particular. Por exemplo, quando a gente fala de sacrificar o animal, todo dia a gente tem que pegar aquele animalzinho que a gente tem lá dentro, tirar o sangue dele, que é a força dele, às vezes, animalesca, e transformar esse sangue para o altar. Elevar esse sangue para Deus. Então, é isso que a gente faz quando a gente estuda Hassidut. Então, qual é o tema de hoje? O tema de hoje se chama, em hebraico, Nessachim. Eu acho que o nome seria oblações, se eu não me engano, em português, que significa quando eles faziam sacrifício diariamente, eles também tinham que pegar vinho e derramar ele, jorrar ele em cima do altar. O altar, no Beit HaMikdash, ele era como se fosse uma rampa, tinha uma rampa grande, e você tinha lá um lugar mais alto. Lá você tinha uma fogueira, mas na verdade tinha 3 fogueiras, e também no cantinho dele você tinha 2 buracos, como se fossem 2 canos. Eles iam do topo do altar, passavam por todo ele, desciam no chão, perfuravam o chão, e a linguagem é que chegava até o abismo. Essa é a linguagem. Ele chegava até o abismo. Logo vou explicar o que quer dizer esse abismo. Então, eles iam lá, subiam no altar e despejavam vinho. Estranho, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Se é para pegar vinho, pega e toma, né? Vai jogar lá. Né? Mas o pior que o vinho tinha que ser o vinho não mevuchado, não cozido, quer dizer, ou seja, o vinho de primeira, superior. O mevuchado não serve, porque o mevuchado já é chamado ralé, segunda qualidade, aquele pasteurizado já perde a sua qualidade. Então, você pega o bom vinho, o melhor vinho para Hashem, e você despeja lá. Agora, você tem um segundo buraco, que tinha essa mesma função, mas ele era usado na festa de Sukkot. Em Sukkot, ao invés de vinho, se usava água.
para isso que servia. Então, de Sukkot, vamos deixar para Sukkot para explicar a água. Mas vamos tentar explicar qual que é o sentido de jorrar esse vinho, e mais importante ainda, o que isso tem a ver com a nossa vida. Alguém tem alguma sugestão? O que tem a ver jogar esse vinho que vinha de cima do altar, ele caía embaixo, e esse era o serviço a Deus? O que a gente pode extrair disso para o nosso dia a dia, além do sentido literal? Vamos lá, vinho. O que simboliza o vinho? Que do chá? Santidade. Quem dá mais? Como tinha sacrifício de animais também no reino vegetal. Boa. Então você tinha o reino vegetal que a gente, então você tinha, da mesma maneira que você tinha do reino animal que você usava para oferenda para Deus, você precisava pegar também uma coisa do reino vegetal, que seria o vinho. O que você tinha do mineral, você sabe? Fácil. Todo corban tinha que ter sal. Então você tinha o ser humano do reino animal, não. Reino falante, certo? Animal racional, falante. Você tinha os animais, você tinha, então, o vinho, a videira, certo? Que é vegetal, e você tinha o sal, que era mineral, que a ideia, na verdade, é a gente conectar todos os reinos com o altar, e levar eles para Deus. Ótimo, muito bom. O que a gente tem falado de vinho agora no shur da tarde? Nos últimos dias? Marcelo, o que tem o vinho de especial? Não tem uma brachá especial no vinho? Por que tem uma brachá especial? Purifica. Purifica? Ele Ah, fermenta. Ok? Naturalmente. E aquele diferencial, que o subproduto da uva é o vinho e ele tem uma brasa superior. Ó, boa, muito bom. Então, o que acontece? Todas as frutas, quando eu espremo, apesar que a gente gosta de um suco de maracujá, suco de laranja, etc., mas o suco ele é inferior à própria fruta. Quando eu pego a fruta e eu espremo, eu estou meio esmagando, estou estragando ela. Tudo bem, sai um suco, é gostoso, mas ele perde o status original, ele deixa de ser a brachá de Boré Priaetz, e ele passa a ser a brachá de Sheakol, uma brachá mais abrangente. Isso não é mais fruta, não posso falar que isso aqui é laranja. Agora, a única fruta que naturalmente ela fermenta, a única fruta que o suco, o subproduto dela é superior à própria fruta, é o vinho. Então, por isso, os sábios colocaram para a gente uma brachá especial. E olha que coisa curiosa. Nichnas yain yatzah sod. Entra vinho, sai segredo. Para saber aonde tomar, com quem tomar e saber a quantidade. Entra vinho, sai o segredo. Por quê? Porque o álcool, o vinho, na verdade, é o melhor representante do álcool. Não é a cerveja, não é a vodka. Por quê? Porque o vinho é a única fruta que naturalmente fermenta. É só você colocar lá as uvas, ela vai fermentar e vai sair o vinho. As outras, a cerveja, você precisa colocar outras coisas para fazer a fermentação. Então, colocar açúcar, etc., vai ajudar a fazer o processo da fermentação. Então, o que acontece? A uva, ela representa justamente essa, você conseguir o álcool, que o álcool tem um efeito na gente de tirar um pouco a nossa, soltar a língua, boa, soltar a língua, tirar um pouco das nossas marcas. Por que isso? Então, olha que interessante. O álcool, na verdade, se você vai comer a uva pura, você não vai ter álcool nenhum. Você pode comer muita uva, você não vai ficar bêbado, certo? Mas, de alguma maneira, o potencial do álcool está lá. Tanto é que eu vou deixar ela fermentar sozinha, vai sair o álcool. O que significa isso? O vinho, na verdade, é o resultado de eu tirar aquilo que estava escondido, eu deixei passar um tempo e ele veio para fora. O álcool estava contido lá dentro, eu deixei ele fermentando, de repente, o álcool saiu. E quanto mais tempo eu deixar, melhor vai ser, e assim por diante. Por isso que o efeito dele na gente é a mesma coisa. Ele pega aquilo que estava escondido e ele traz para fora. Tinha pensado nisso? Sim, muitos agentes secretos dan vinho para que está do lado para que largue a língua. Sim, sim. Ok. Então, aí a gente já entra num outro sentido. Não somente que tinha o reino vegetal, mas o vinho, em específico, ele tem um potencial de trazer para fora o nosso potencial. Agora fica mais fácil a gente entender o que isso tem a ver com o nosso dia a dia. Havia um serviço diário no templo, que o sacrifício significa o quê? Você se aproximar de Deus. Significa você trazer um animal, falar, olha, esse animal eu estou tirando o sangue dele, tirando a parte animal dele, que simboliza eu direcionar as minhas paixões, as minhas vontades para Hashem. E agora, a segunda coisa que a gente faz acompanhando o Corban é o exercício diário
de você conseguir olhar no espelho da sua alma e falar, olha, eu tenho um potencial dentro de mim. Será que hoje eu vou viver uma vida, a vida vai passar por cima? Ou eu vou passar por cima dela? Ou eu vou realmente tirar o meu potencial e usar o dia de hoje com o melhor que eu puder dar de mim mesmo? Será que eu vou extrair o álcool de mim? Será que eu vou realmente fermentar e tirar todo aquele potencial? Ou vou simplesmente deixar a coisa passar? Deu para entender? Dúvidas? Yosef Shai? Era uma quantidade muito grande de... Dependia do animal a quantidade que ele se usava de vinho. Então a Torá descreve quanto para cada. E aí você vê justamente se é um animal, digamos, de grande potencial, digamos assim, vamos pegar um boi, um touro, que ele tem muita energia que pode ser negativa, então você precisa de mais força para redirecionar ele. Então a quantidade dependia também do tipo de animal que era, pequeno porte, grande porte. Certo? Tem gente que pode tomar uma gotinha de lechaim, já é suficiente. Tem gente que precisa tomar alguns copos para começar a fazer efeito. Né? Você sabe que tem 3 coisas que mudam a pessoa. 3 coisas que mudam. Dinheiro, bebida e Hassidut. Escuta. O dinheiro faz você louco. Se você não ficou louco, sinal que você não tem o suficiente ainda. A bebida te deixa bêbado. Se você não ficou bêbado, toma mais uma, certo? Hassidut, ou a Torá em geral, transforma a pessoa num verdadeiro Yehudi, revela a Neshama. Se ainda a tua Neshama não se revelou, escuta um pouco mais. Mas que vai fazer efeito certeza. Ok? Rabino, você Fala. estava dizendo dessa questão do animal para redirecionar. Você quer que eu elabore mais nisso? Por favor. Tá. Em relação a sacrifícios, tem a famosa pergunta, né? Para que Deus precisa que você mate o animal? Que culpa o animal tem, etc. Então, já dei vários shurim a respeito, assim, a essência dos korbanot, os sacrifícios, é um dogma. O Rambam me escreve, não tenta entender, não adianta, porque assim Deus estabeleceu, pronto, aceita. É dogma, né? É dogma. Tá bom. Ele se enquadra nos dogmas. Mas, no nosso papel, mesmo nos dogmas, tentar entender o que a gente pode entender. Então, mesmo que eu não entenda mais, poxa, com toda a explicação, para que Deus falava disso? Eu podia fazer diferente? Podia. Mas então é um dogma. Mas, o pouco do que a gente consegue entender, uma das coisas dos sacrifícios é que você pode assistir o sacrifício igual a galinha do caparote, que você fala, olha, deveria estar acontecendo comigo, e Deus é piedoso, transferiu isso para o animal. Mas ainda você pode perguntar, mas peraí, o que o animal fez de errado? Você fez de errado, você tem que ir para a fogueira, não ele. Então, de novo, a base é um dogma. Mas pelo menos entender que quando aquilo está acontecendo, Hashem pegou algo que é um seu bem material, ao invés de você mesmo. Essa é uma explicação, uma meditação, digamos assim, que deve haver. E no sentido mais profundo, a ideia de você pegar o animal, depois a gente vai elaborar mais nisso, mas tem vários tipos de animais. Cada animal tem uma natureza diferente. Inclusive, por isso, o kasher também é um dogma. Mas você consegue identificar que certos animais têm uma natureza muito negativa. E quando a pessoa se alimenta daquilo, querendo ou não, ele acaba adotando, ingerindo, porque é o que vai transformar o próprio sangue dele. Então é importante a gente saber, você vê certas culturas que comem de certos animais, você olha para eles e fala, tá com a cara do animal mesmo. Né? Você vê, vamos pegar o exemplo do canibal, né? Certo? Então esse seria o mais extremo, mas então aquilo que você é aquilo que você come, você sabe muito bem disso, tá certo? Então, por isso a Torá, quer dizer, não por isso, é dogma, mas a gente consegue enxergar parte do motivo que aquilo que a gente come tem uma influência na gente. Então, em relação aos sacrifícios, também tem esse sentido mais, de uma maneira mais abrangente, de que quando a Torá fala para você, pegue esse animal, o que a Torá está dizendo? Pegue o touro. O touro tem aquela natureza de ser afoito, de ser muito bravo, eventualmente, o touro. Então, a Torá fala, faça a shkita. A shkita significa uma maneira de você tirar o sangue, sem o sofrimento, conforme as leis da Torá, etc. Aquele sangue você pega e joga no altar. Qual que é o simbolismo? O que significa isso? Nós temos que fazer isso diariamente, que essa é a nossa tefilá. Pegar aquele sangue que todos nós temos, aquela vontade natural de comer, a vontade natural de destruir o inimigo, a vontade natural de procriar, que todos os seres humanos, animais racionais temos, e realmente fazer com que essa natureza nossa não seja, a gente não tenha
não seja dominada por elas, mas pelo contrário, que a gente pegue esse sangue e que a nossa vontade seja em ajudar o próximo, que a gente faça uma missão com muito calor, aquilo que cabe ao nosso ser, ao nosso ser animal, isso seja com uma frieza. Então a gente pega o sangue, que é o calor, que é a vida, e a gente leva para o altar, a gente eleva. Essa é a ideia. Pero si es un dogma, ¿por qué se dejó de casa? Então, tem várias mitzvot que a gente só são mitzvot circunstanciais. Você precisa ter as circunstâncias necessárias para poder cumprir ela. Para você poder, por exemplo, fazer a mitzvah do divórcio. Não é mitzvah todo homem divorciar a sua esposa e escrever um gueto. A mitzvah é, se alguém for se separar da sua esposa, então ele precisa escrever o divórcio. Essa é a mitzvah. Então, é circunstancial. Não tem uma mitzvah de você ir atrás. O korban, um pouquinho diferente disso, você precisa ter condições para isso. E uma das condições é ter o Beit HaMikdash, ter o templo. Outra condição, que estejamos puros, precisava ter da vaca vermelha. Então, a gente não tem mais nenhuma dessas condições, então a gente não pode fazer em sentido literal, mas em sentido mais profundo, a ideia da mitzvah a gente faz diariamente, que são as nossas rezas. Esclareceu, mas não convenceu. Muito bom. Não? Como eu falei, não é para convencer, é para a gente entender minimamente a vontade de Hashem. Essa é a vontade de Hashem. Tem uma explicação filosófica, já falei algumas vezes, em relação aos sacrifícios, que quem escreveu isso foi o Maimônides. O mesmo Maimônides que ele escreve, que é um dogma, ele tem um outro livro famoso chamado Guia dos Perplexos, Moré Nevuchim, que ele escreveu na época dele, onde você tinha os grandes filósofos, e grande parte do povo judeu estava adotando a filosofia da época, e com isso eles falavam, bom, agora temos filosofia, assim como quando surgiu as descobertas científicas, bom, agora temos a ciência, Big Bang, não precisamos mais de Deus. Então era uma maneira, né, de abraçar outras coisas da modernidade da época. Então, alguns sábios na época tentaram combater isso com a própria lógica. E o Rambam, ele pegou a filosofia e falou, poxa, por que vocês estão buscando filosofia lá fora? Nós temos filosofia. E ainda eu vou explicar para vocês todas as mitzvot de maneira lógica. Então, ele pegou as mitzvot mais difíceis, aquelas que são dogmas, falou, vou explicar para vocês. Então, é muito claro que, de certa forma, é uma maneira de apologética, se fala, uma maneira de tentando apologize, se fala, tentando se desculpar, tentando racionalizar o que é irracionável. Mas ele tem uma explicação interessante, claro que não é a explicação completa, porque a essência é dogma, como ele escreve em outro livro, mas ele fala que se você for observar os sacrifícios que a Torá manda você fazer, não é qualquer animal, são animais específicos, justamente esses animais eram usados como idolatria na época. Um exemplo melhor é o carneiro. O carneiro era a idolatria egípcia, e a Torá fala, pega o carneiro e faz o sacrifício pascal. Todo dia de manhã era um carneiro de manhã, um carneiro à tarde. Por quê? É meio que, você quer fazer, então faz caché. Você quer fumar, vem fumar aqui em casa. Não quero que você vá lá com seus amigos lá na Cracolândia. Vem aqui em casa e aqui a gente faz caché. Certo? É mais ou menos essa a ideia. Você não precisa fazer idolatria lá fora. Vocês estavam ligados na idolatria? Vem aqui, vocês vão fazer de maneira caché. E ele até explica que se não fosse o pecado do bezerro de ouro, não precisaria ter korbanot. Não precisaria ter sacrifício. E sequer precisaria ter um lugar fixo para Deus morar. O que acontece? O que aconteceu depois do bezerro de ouro? Quando Deus criou o mundo, a presença dele estava aqui muito palpável. Conversava com Adão. Adão pecou, Deus se escondeu um pouco. E os pecados foram aumentando. Chegou Matan Torá, Deus novamente se revelou aqui embaixo. Passou 40 dias, bum, expulsaram Deus de novo. Não precisa mais de Deus, não quero mais Moshe, temos aqui um bezerrinho, está tudo certo. Certo? Então Deus ele falou, peraí, todo dia você me traz de volta, me manda embora, me traz de volta. Eu quero ter aqui uma casa, aqui vou estar garantido que nessa casa ninguém me tira. Que esse é o templo. Na época era móvel, depois foi o templo do Beit HaMikdash. Mas ele explica, fala que originalmente a gente não precisaria de uma sinagoga para rezar para Deus. Eu não precisaria de um templo para poder fazer o sacrifício. Deus está em todo lugar. Ele de fato está em todo lugar, mas ele estava revelado em todo lugar. Depois que eles pecaram, Deus falou, olha, eu vou ter momentos especiais, lugares especiais, formas especiais de eu me revelar. Então eu estou, entre aspas, limitado a esse lugar. É uma maneira de explicar, não somente todo mundo concorda. Mas então seria que os korbanot, na verdade, conforme essa explicação, seria só para tirar o povo da idolatria. E fazer com que, bom, vocês querem rezar para Deus? Vocês querem? Então, em vez da idolatria, faça aqui. Essa explicação não é completa. Por quê? Porque Adam Arishon, muito antes disso, já tinha feito sacrifício de animal. Noah já tinha feito sacrifício de animal. E muitos anos depois que a idolatria já
não era relevante, continuaram fazendo sacrifício. E quando Mashiach chegar, ainda vai fazer sacrifício. Então, a explicação não é completa, ou seja, a lógica não fecha, a matemática não fecha completamente. Eu vejo vários momentos da Torá, quando se fala, quando se fala de sacrifício, fala que o aroma é agradável para a fé. Sim. Você quer entender? Não é nem entender, mas será que não é alguma coisa nesse sentido? Boa. Essa ação que a gente faz aqui agrada a Hashem de alguma maneira que a gente... Perfeito. Então, vamos lá. O tema ia ser do vinho, mas vamos falar do sacrifício. Não tem problema. Tá no contexto ainda. Então, várias vezes a Torá fala que isso é um reach nichoach lashem, um aroma agradável para Deus. Claro, a Torá sempre fala uma linguagem humanizada. É uma linguagem de humanos para a gente poder entender. Deus falou, Deus não fala. Deus ficou bravo, Deus não fica bravo. Mas a Torá precisa se comunicar com a gente de alguma forma. Então, a Torá usa analogias para a gente poder entender minimamente a sabedoria infinita de Deus. Então, lá ele se escreve várias vezes na Torá que isso é um aroma agradável para Deus. Um dos lugares que está escrito que é um aroma agradável para Deus era um tipo de sacrifício para uma pessoa que não tinha condições de comprar um sacrifício de grande porte. Então, ele trazia lá uma pomba. E a pomba, ela era queimada com as penas. Já sentiu o cheiro de pomba queimada? Uhum, sim. Eu não costumo queimar pomba em casa, mas você posso imaginar que pena queimada não é... E justamente lá, Deus fala, tem um cheiro agradável. Peraí, não tem cheiro pior que esse. Então, justamente aqui a gente entende que o aroma, obviamente, não é a satisfação... churrasquinho. Chega em casa, sente aquela cebolinha já fritando lá para... cebola e alho já fritando, daquele... Não. O aroma é em relação à sua atitude. Você foi lá e fez aquilo que eu pedi, sem entender, melhor ainda. Você fez aquilo para Deus. Você pegou o teu bem, pegou o teu animal, você foi lá e sacrificou para Deus, sem explicação nenhuma. Você fez simplesmente porque eu pedi. A mitzvah é melhor ainda. Esse é o aroma para Deus. E o bem escasso. E o bem escasso, o homem pobre. Ou seja, e a pessoa, então, a Torá, esse é um dos lugares que a Torá fala em várias vezes, mas em relação ao pobre, ele fala o quê? Justamente essa pessoa que não tinha condições, e ele foi lá e deu para ele o que é o que ele conseguia para Hashem, isso já vale muito. Então, esse é o cheiro agradável. Então, também é uma maneira análoga de se dizer, mas dá para a gente entender que a alegria de Hashem é a sua atitude. Sem você entender, você foi lá e fez o que Hashem fez. Você consegue muito mais que você imagina. Ter a tua vontade que você tem, de querer acabar com etc. E você vai lá e pega essa vontade e serve ela para Deus. E você acorda cedo, você vem aqui como Yehudi, você superou qualquer corban. Eu pego um ser humano. Não. Eu entendi. O que acontece? Ele fica chateado comigo. Porque não levei o animal? O bichinho e não fiz. Não, hoje em dia a gente não precisa levar animal nenhum. A gente precisa levar o animal que está aqui dentro. Talvez antigamente o animal estava fora da pessoa. Então ele levava o animal de fora. Hoje o animal está dentro. Então a gente precisa levar nós mesmos para Deus. É mais difícil. É muito mais fácil você ir na feira, comprar o boi e levar para Deus do que você ir lá, olhar no espelho da tua alma, pegar teu boi e transformar ele. Não, leva para o Cohen. Leva para o Cohen e está feito, exatamente. Não, eu não lembro. Então, Mashiach chegar, a gente resolve. A gente substituiu os korbanot por tefilá. É uma coisa que subiu o nível ou decaiu o nível? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. E tudo é relativo. A pergunta é, o fato que hoje a gente substituiu os korbanot pela tefilá, será que a gente está fazendo mais ou menos? Sim. Então, depende. Então, tudo depende. Depende da maneira que você olha. Primeiro que a tefilá, a linguagem não é que ela substituiu. Reza para Deus sempre existiu. O que está escrito é que as rezas foram instituídas paralelas aos sacrifícios. Muita gente erra nisso. Durante a época do templo, já existia a reza. E no segundo templo, já existia até a reza formal que nós temos, chamada Amidah. Então, não é que a Amidah surge em vez do Corban. Não é em vez. A reza, ela foi instituída no horário que se fazia os Korbanot, porque ela tem um sentido parecido. Então, havia sacrifício de manhã? Shacharit. Havia sacrifício à tarde? Mincha. Queimavam as gorduras à noite? Então vamos fazer mais uma Arvit. Não precisa repetir a Amidah à noite, porque não era só a queima das gorduras, não era o sacrifício em si, mas você tem o Arvit também. Agora, eles estão paralelos. Tem trechos na reza que nós fazemos que são descrições
de como se fazia tal sacrifício. E aí se diz, um shalma parim sefatein. A gente consegue pagar os bois com o nosso lado. Então, a gente fazendo a descrição, olha, como que era feito antigamente, e isso já vale para Hashem como o sacrifício. Então, a tua pergunta, o que é melhor, o original ou a descrição? Então, não tem dúvida que o original vai ter um impacto na gente muito melhor, certo? Você vai lá, você participa, imagina o primeiro tempo, você ia lá, você via Deus praticamente. Havia um leão, a Shekhinah, a presença divina descia no formato de um leão, seja lá o que significa isso, e consumia teu sacrifício. Você via isso, na hora de pecar, você ia lembrar daquele leão, você já não pecava, tá certo? Então, o impacto que isso fazia na gente era uma coisa, tanto é que na época do rei Salomão, o primeiro templo, o povo inteiro fazia, não só o povo, o mundo inteiro estava em paz, o mundo inteiro estava quase como na época de Mashiach. Então, sem dúvida que o impacto, o acesso era muito mais fácil. Porém, o outro lado é, o que é mais precioso? Quando você vai até lá, você assiste Deus fazendo, ou quando você não vê nada, você está aqui no Galuta há 2000 anos, não enxerga Deus, não enxerga a divindade como era o acesso antigamente, e mesmo assim você levanta da cama de manhã, eu vou rezar? Então isso é muito mais precioso para Hashem. Então tem o acesso era mais fácil, era maior, mas vinha de cima. Era como se fosse um presente de Hashem. Agora é muito mais valioso. Então não te respondi o que é melhor. Cada um tem uma... Você falei que é relativo. Vamos lá? Mais um último ponto, a gente conclui. Então, só para dar o início, a gente não falou sobre os sacrifícios. Toda a ideia do sacrifício, korban, vem da palavra karov. Lekarev, em hebraico, significa aproximar. Então, nós, como seres humanos, acordamos muitas vezes, como animais. A gente sente fome, a gente sente as nossas necessidades físicas, e a gente fala, não, peraí, vamos rezar para Deus. Vamos direcionar o nosso animal para Deus. Depois eu vou poder fazer o resto das minhas atividades. Uma vez que eu já coloquei a direção no caminho certo. Agora, essas oblações, jorrar o vinho no altar, o sentido, fisicamente dele falando, é o contrário. Corban, eu precisava fazer o quê? Um dos nomes do Corban mais comuns que tinha se chamava Olá. Olá significa subir, elevar. Então, eu pego o nosso animal e eu elevo ele para Deus. O sentido, fisicamente falando, do vinho, o que eu fazia? Eu subia com ele até o topo para poder jogar ele até o abismo. Então, a gente vai ver que a ideia justamente desse Nessachim é revelar aquilo que está oculto. Trazer para baixo. Uma coisa eu consegui me elevar, que é o sacrifício. Eu consegui atingir a minha alma. Às vezes eu consigo atingir minha alma, mas ela fica por lá. Eu consigo ter uma ascensão espiritual em determinados momentos, mas eu não consigo traduzir isso para as minhas atividades do cotidiano. Essa ação de eu pegar o vinho e jogar ele do topo até o abismo significa que eu consigo manter a minha integridade, a minha empolgação, mesmo quando vou descer no abismo do mundo que está aí fora, com as mentiras, com os problemas, eu vou conseguir manter aquele korban em todas as áreas da minha vida. Então, essa é a introdução para a gente entender qual que é a ideia do Nessachim. Que justamente isso é feito através do quê? Do vinho. Não que você precisa tomar vinho literalmente todo dia de manhã. Se você pegasse o boizinho todo dia de manhã, talvez na saída você tomava um vinho. Mas hoje você não faz nem o boi, você também não tem direito a tomar o vinho, né? Mas a ideia é que você consiga revelar, igual a pessoa quando toma o vinho, ele consegue revelar o potencial dele, então você conseguir revelar esse potencial espiritual teu, não só no momento que você subiu no altar, não somente que você se desfez das atividades, se afastou das atividades cotidianas, e sim você conseguiu trazer ela ao teu dia a dia. A ideia do abismo é curioso. David Amelech, ele não construiu o templo, mas ele cavou as fundações para o templo. Deus já tinha, ele queria muito, ele pediu para Deus, eu não vou poder construir, porque ele tinha as mãos de sangue, ele fez guerras, então ele falou, pelo menos eu quero saber aonde vai ser o templo. E Deus falou para ele, aqui vai ser o templo. Então ele começou a fazer as fundações. No momento que eles estavam fazendo as fundações, como acontece às vezes aqui em São Paulo, você está cavando, de repente, começa a sair um lençol d'água, você descobriu lá, e ele começa a sair muita água. Bom,
que você faz? Chama lá um caminhão, não sei o que, e você consegue reencaminhar essa água, pode até usar água grátis por muitos anos, eventualmente, se não estiver prejudicando outra água de outro lugar. Só que essa água começou a cair, sair, e a linguagem é que estava começando a inundar o mundo todo. Ou seja, provavelmente, no sentido mais espiritual, estamos falando aqui do lugar onde Deus criou o mundo. Aqui é a chave, portão para o céu. É o Beit HaMikdash, o lugar mais sagrado do mundo. Água significa vida. Então, se você não souber canalizar essa água, isso aqui vai vir com muita força. Então, Davi Amelach, ele chegou e gritou, falou, será que alguém sabe parar isso daqui? Ele não estava se referindo a algum engenheiro. Ele estava se referindo se alguém tinha uma força especial que fizesse jus dessa água que poderia inundar o mundo inteiro. E aí, ficaram em silêncio. Ele sabia que ele tinha lá um professor chamado Ahitofel, que ele aparece no Pirkei Avot, que o Davi Amelach, ele falou, tem uma pessoa que ensinou uma única letra, e ele chamava ele de professor, mestre. Quem lembra do Pirkei Avot, a Ética dos Pais, que a gente lê semanalmente, que esse Ahitofel era um professor, um gênio de Torá, só que um perverso. No final, ele acabou se suicidando, porque ele já preveu ele preveu a queda do filho que fez a rebeldia contra o pai, o Avshalom, contra o Davi. Ele tinha mudado de time. Quando ele viu que estava perdendo, ele se suicidou. Ele já sabia que ele ia... Uma história trágica. Mas esse Ahitofel, ele sabia o segredo de como parar essas águas. Aí Davi Amelach ameaçou, se alguém sabe parar e não falar, vai sair com uma cabeça a menos. Aí ele falou, tá bom. Ele tinha lá, então, ele sabia o nome de Deus, o nome máximo de Deus, provavelmente aquele mesmo que Moshe Rabbeinu usou para executar o egípcio. Ele ele tinha uma plaquinha com o nome de Hashem, jogou lá e a água cessou, a água parou. Então, por isso está escrito em que aquele buraco do altar, ele é até o abismo. Porque essa água que passava, na verdade, se tinha um córrego que passava embaixo do templo, que o rei Salomão, ele soube direcionar, tem toda a história, quem sabe a descoberta dos vasos comunicantes. Quem foi que fez? Vamos ver quem é bom, lembra de ciências? A vasos comunicantes, se eu tenho dois vasos, um está cheio e está vazio, se eu fizer um buraco entre eles, conectar os dois, a água vai igualar. Depois vocês pesquisam, depois alguém manda aqui, alguém vai saber. Bom, eu não sou o único que esquece o que a gente aprende na escola, né? Tá bom, ok. Lembra, Tuta? Lembra? Não, vasos comunicantes. Então, isso foi que o rei Salomão, vai, pode olhar. O rei Rabino Google. E ele fez isso para conseguir direcionar esse rio. Esse rio passava embaixo e ele servia para algumas coisas. Por exemplo, quando precisava fazer uma lavagem do templo, eles bloqueavam a saída, bloqueavam o ralo, ele transbordava, enchia todo o templo, que estava de sangue, etc. Lavavam, soltavam o ralo e saía. Imagina, na época, um negócio desses. Outra coisa, aquele quior, que era aquela pia que eles usavam para lavar a mão dos Kohanim, ele tinha água da onde? Pegava de lá também. Nem o Google sabe? Teorema de Stevin e Stevin? Teorema de Pascal. Pascal, eu acho, não sei. Os dois, acho que é Pascal. Não é professor Pardal, não, né? Tem Stevin. Ok. Me ajuda, Pascovitch. Pascovitch. Só para concluir, então daí que vem a ideia de que ele descia até o Terrom. Quer dizer, chegar no abismo. Onde é o abismo? Mas ele alcançava até esse rio, que esse rio estava ligado com aquela fonte original, que ela estava vindo lá do Terrom, lá do abismo, que ela poderia ter encharcado, poderia ter alagado o mundo inteiro. Por isso que a linguagem é que ele ia do topo do altar até o abismo. Tá? Se refere a essa história original dessa água que vinha lá do abismo e ela poderia ter inundado o mundo todo. Bom dia a todos. Bom dia. Leilot Nishmat Yosef Spitzi. Ok, bom dia a todos. Espera aqui.